Olá, muito boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos à primeira edição do programa Mais Saúde. Eu sou Nhelete e hoje, por ser um dia, aliás, hoje não, todos os nossos programas serão especiais. Então eu trago aqui um convidado que dispensa qualquer tipo de apresentação, o nosso psicólogo Avelino. Muito boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite. É uma honra estar nesta casa para falarmos daquilo que é saúde mental. Muito obrigada. Sem mais delongas, doutor, pode nos ajudar? Eu estava aqui, semana passada nós fomos chamando os telespectadores com uma pergunta provocadora. Eu questionava se existe alguma diferença entre amar e amar demais. Se calhar a primeira pergunta que eu fosse fazer ao doutor é: o que é amar? Partindo do princípio, amar primeiro é um sentimento de afeição positiva. É amar que nós nos envolvemos um com o outro, e quando alguém ama, ela demonstra empatia, que é a capacidade de colocar-se no lugar do outro para melhor perceber a sua vivência. E quem ama demonstra sentimentos positivos. Sentimentos positivos, falo de honestidade, falo de atenção, falo de muito amor por oferecer a outra pessoa. Certo. Então o que seria amar demais? Ou melhor, quando se diz que a pessoa ama demais, é porque existe um limite para o amor? Sim, existe. Existe sim um limite. Diz-se amar demais quando transgride aquilo que são os limites do amor. E o amar demais, para a nossa área chamamos de amor patológico. Ela traz consequências negativas para aquilo que é a nossa sociedade. Ok. Então nisto eu volto a uma outra questão. Se há padrões de limites para o amor, quando é que se diz que a pessoa está a extrapolar, passou do limite? Temos aquilo que nós chamamos de estabilidades emocionais, onde a pessoa, quando um homem ama demais, ele apresenta uma dependência. Aquela dependência faz com que faça um controle da vida da outra pessoa. Isso de alguma forma prejudica aquilo que é uma relação amorosa. Então estamos a dizer, de linguagem mais vulgar, mais barata, que quem ama demais em algum momento já não vive para ela, vive em função da outra pessoa. O concreto, ela passa a viver a vida da outra pessoa e não a dela. A pessoa procura um controle daquilo que... procura um controle da vida de outra pessoa. Uma das consequências disso pode ser o medo de ser abandonado. A pessoa faz de tudo para que não corra esse risco. Ok. Agora, doutor, eu fico com uma outra questão, que é a seguinte: nós escolhemos amar demais ou nascemos pessoas que amam demais, ou nós vamos adquirindo isso com a nossa vivência, se calhar com as nossas experiências ou no nosso dia a dia? Respondendo a esta questão, eu diria que esse é um processo que vem da infância. Nós estamos a falar de um homem que sai de uma família em que esse comportamento era excessivo, ou seja, vem de pais abusivos, e esse homem incorpora aquele comportamento como se fosse algo normal. Então, logo que chega a fase de relacionar-se com aquela pessoa, ela reproduz aquilo que a pessoa adquiriu dos pais. Então podemos dizer que a infância pode ser um dos fatores que contribui para o desenvolvimento do amor patológico. Estamos a dizer que as pessoas que amam demais já vêm de famílias em que tem... Sim. Que tem pessoas viciadas, que têm algum problema, não que elas estejam a vir de famílias que amam demais, mas que elas estejam a vir de famílias problemáticas. Sim, estamos a falar de pais que de uma ou de outra forma violam as suas mulheres, ou ao contrário, de mulheres que violam os seus maridos. Então a criança acaba tendo aquele comportamento como se fosse o padrão, como algo normal.
ela incorpora aquele comportamento e quando chega a sua vez de relacionar-se, ela replica aquele comportamento para a sua parceira, então, a vida adulta. Estamos a dizer que se ele cresceu, se for um homem, cresceu vendo sua mãe ser violentada fisicamente, ela acredita que quando se tornar um homem maduro, um homem adulto, também deve violentar a sua parceira para poder ter um relacionamento estável com ela. Assim, ele faz aquilo como se fosse algo normal. É um comportamento que ele acha normal. E falando desse caso, nós podemos até vir a perceber que esse homem pode não estar a gozar de uma plena saúde mental. Isto é dizer que pode ter alguns fatores ou alguns distúrbios nessa pessoa. Estamos a falar da instabilidade emocional, que tem um dos fatores muito preponderantes, que é a dependência emocional. Pessoas com uma dependência emocional têm de controlar a vida de outras pessoas, têm um medo de ser abandonados, têm uns ciúmes excessivos que posteriormente podem causar aquilo que é a violência física. Certo. Então, nas minhas pesquisas, eu fui lendo um pouquinho sobre pessoas que amam demais e eu fui descobrindo que na maioria das pessoas que amam demais estão lá as mulheres. Disse que estão lá as mulheres pela sua natureza, porque por natureza a mulher já é zeladora, é cuidadora, então ela pela sua natureza acaba sendo a mais dependente emocionalmente, quer ver seu parceiro bem, ela acredita que esquecendo-se dela mesma e fazendo o bem para o seu parceiro, ela estará a cuidar e a amar, certo? Indo um pouco, eu posso sim afirmar que as mulheres são as que mais sofrem desse amor patológico devido à sua natureza afetiva. As mulheres são aquelas que procuram ver o lado bom de uma pessoa. Elas procuram mesmo segurar a sua relação, que de uma ou outra forma acabam se esquecendo delas e vivem a vida da outra pessoa. Certo, mas doutor, quem ama demais não tem a capacidade de autodiagnosticar-se? Não, eu sou uma pessoa que ama demais? Não. E como é que ela devia fazer esse diagnóstico para saber se é ou não uma pessoa que ama demais? De facto, essa é uma das coisas muito difíceis de acontecer, pois até posso assim afirmar que uma pessoa que ama demais, que é um amor patológico, ela não consegue identificar, ela nem sabe se ama demais. Até são as pessoas ligadas ou mais próximas, aquelas pessoas que podem identificar aquilo que são os fatores, né? Aquilo que são aquilo que são, digamos que são as pessoas que estão próximas daquela pessoa que podem acabar vendo que para aquela pessoa está num estágio mesmo assim, que não consegue mesmo, olha, porque a pessoa que quando ama demais, quando o amor vira patológico, a pessoa acaba mesmo abandonando aquelas atividades que antes realizava. Sim, então são as pessoas mais próximas que conseguem identificar aquele problema. Então, o doutor poderia ajudar-nos a descobrir quais são os comportamentos de uma pessoa que ama demais, que é para ajudarmos a reconhecer alguém que ama demais, porque estamos a dizer então que amar demais é um tipo de doença. Fato. E quem está doente precisa de um tratamento para chegar à cura. Exato. Então, como é que nós, pessoas leigas, não conhecedoras da área, podemos identificar uma pessoa doente? Nós temos que tomar muita atenção em alguns aspectos. Quando uma pessoa ama demais, nós podemos vir a descobrir por causa das suas ações. A pessoa no meio social, ela pode isolar-se. A pessoa cria um mecanismo de isolamento para poder controlar melhor a vida da sua parceira ou do seu parceiro. É um dos mecanismos ou é uma das coisas que nós podemos começar a analisar.
e temos aquilo que são os fatores que também podem ser apresentados por aquela pessoa. A pessoa tem um medo exagerado de ser abandonada, que acaba mesmo, podemos dizer que apresentando um comportamento estranho, podemos assim dizer. A pessoa tem um ciúme excessivo, que acaba não deixando a outra pessoa fazer as suas atividades. Se um pai conhece melhor a sua filha ou seu filho, é fácil de ver ou de analisar que tem uma coisa estranha, ora aquela pessoa gostava daquilo, mas ultimamente já não faz. Então pode talvez tentar perceber ou de uma forma assertiva, puxar o filho para poder conversar melhor. Em termos de tratamento, o tratamento deve ser psicológico, por via de psicoterapia, tem que ser mesmo procurar uma ajuda de um psicólogo que está mais inclinado à área, que pode, com algumas abordagens, poder ajudar o paciente. E se estiver mesmo num padrão muito elevado, pode-se usar alguns psicofármacos para poder estabilizar aquilo que são os sentimentos da pessoa. Uau, então estamos a dizer que este problema, esta doença do amar demais é realmente uma doença muito séria. Sim. Que para além de ser tratada com conversas, porque algumas pessoas não têm noção de que as sessões de terapia são na verdade conversas, como essa que estamos a ter agora. Tem muita gente aí em casa que acha que só tem que procurar o psicólogo quem está maluco, quem tem algum problema, quem encontra na rua, tira uma pedra. Mas na verdade o psicólogo é nosso amigo. Não precisamos necessariamente procurar o psicólogo quando já nos sentimos num estado mais grave de saúde, não é isso? Exato. Quer dizer, se nós em casa temos um irmão, um sobrinho, uma sobrinha ou uma irmã que esteja, nós já podemos encaminhar para um psicólogo, para ela começar ainda cedo o seu processo de cura. Depois tem algo que as pessoas não percebem. Elas, quando ouvem o termo psicólogo, acham que é um profissional que logo estuda a mente, sabe de tudo aquilo que a pessoa tem ou deseja realizar. Não. Psicólogo é um amigo, em primeiro lugar, alguém que busca ajudar o próximo. Lá tem certas abordagens que podem de alguma forma ajudar a pessoa a suprir aquilo que são as suas dificuldades, ou que pode tentar ajudar, porque quando o amor vira patológico, o homem tem a dificuldade com lidar com a realidade. Ou seja, a pessoa tem um problema de ver o mundo como ele é. O psicólogo, por sua vez, ele vem ajudar, traz algumas abordagens que podem fazer com que o indivíduo que padece de um problema consiga resolver ou consiga trazer aquilo que são os seus problemas para poder analisar e para poderem ultrapassar aquilo que são os problemas. Eles, numa conversa, procuram resolver aquilo que são os problemas que preocupam ou que assolam aquele indivíduo. Certo. Nós já dissemos que as pessoas que amam demais têm certos comportamentos que são anormais para pessoas que tenham aquele amor que seja correspondido, certo? Então, sexualmente, como é que uma pessoa que ama demais se comporta? Se dissemos que durante a relação uma pessoa que ama demais é uma pessoa abusiva, é uma pessoa tóxica, sexualmente, como é que ela funciona? Normalmente essas pessoas que sofrem de amor patológico ou amor doentio, elas gostam de... Primeiro, elas não se preocupam com o prazer ou com os sentimentos do próximo. Eles gostam do seu prazer, da sua satisfação.
Algumas vezes essas pessoas buscam aquilo que é a sua satisfação e não a do companheiro ou do parceiro. Então estamos a dizer que pessoas que amam demais não se preocupam com a satisfação do outro, Sim. desde que eles se satisfaçam na relação, está tudo bem. Sim. Ok. Tem uma outra questão, mas vou começar com... A maioria de nós cresce desempenhando papéis que adotamos em nossa família de origem. Se por alguma eventualidade uma mulher tenha perdido a sua mãe ainda em tenra idade, ela cresce já desempenhando o papel de mãe para a sua família, para os seus irmãos, não é? Então, a psicologia diz que ela já, desde pequena, ela já está a desenvolver este espírito, esta cultura de mãe. Então, ela cresce e quer desempenhar sempre a função de mãe e ela esquece de viver para ela, de ser ela, porque quer ser mãe até no seu relacionamento. Será isto verdade? Isso depende mais de onde a pessoa está inserida. Eu digo isso porque ela pode perder a mãe ainda cedo, mas ter algum suporte da família. Então, temos aqueles casos em que essa pessoa perde a mãe e depois o pai, por meio daquilo, fica distante. Então, ela acaba desenvolvendo aquilo que é o amor, ou lá tem envolvido certas crianças que, de alguma ou de outra forma, ela é que cuida, ela é que faz aquele papel de mãe. Então, ela pode crescer mesmo com aquela personalidade de querer ver o próximo feliz que ela mesma, por causa da sua experiência, daquilo que foi o seu desenvolvimento. Mas e por que pessoas que amam demais esquecem-se delas mesmas? Esquecem de viver em prol das suas vidas para viver vidas de outras pessoas? De algumas formas podemos dizer que são pessoas que não gozam da sua plena saúde mental, não fazem aquilo porque querem, fazem aquilo porque têm um problema, talvez que seja da sua infância ou alguma instabilidade emocional. Falo isso da dependência. Elas crescem num meio em que passam por dificuldades, aquelas todas negativas, todas aquelas que... Então, quando ela cresce, quando ela torna-se adulto, ela reproduz aquilo que foi o sofrimento da vida passada. Muitas das vezes isso tem lá, temos lá o medo de ser abandonado, temos lá o ciúme excessivo, que posteriormente pode tornar-se numa violência física, e temos lá a obsessão pelo parceiro, pela parceira, e como forma por causa do medo de ser abandonado, ele passa a controlar a vida da sua parceira, do seu parceiro, para que possa puxar de perto e fazer aquilo que é o controle do seu estado emocional. O amor apela ao sofrimento? Quando é demais, quando é patológico, sim. Ok. Então, quando é patológico, o amor significa sofrer, certo? De fato. Então, para não passarmos por situações assim, se calhar eu esteja a passar por uma situação em que estou com alguém que ama demais, mas eu não quero estar distante daquela pessoa. Neste caso, o que eu tenho que fazer? Temos aquilo que são as características de uma pessoa que padece desse problema, que sofre de amor doentio, aquilo que é o amor patológico. Logo que for identificar, pode se aproximar a um profissional de saúde mental, que é uma pessoa capacitada para poder ajudar, ou pode colocar aquele problema para alguém que percebe melhor, como forma de sentar e conversar.
antes que o problema se agrave, ou seja, nos seus primeiros dias do relacionamento. Porque de facto esses são problemas que muito fáceis de notar, porque elas começam mesmo no início de uma relação. Então são coisas mesmo que podem passar despercebidas, mas quando a pessoa ama ou sente alguma coisa, ela tem aquilo que são... quando a pessoa se interessa por alguém, a pessoa tem que criar aquilo que é autoestima. E tem que ter coisas que ela não quer, tem que criar limites numa relação, coisas que não pode deixar de fazer só porque está com aquela pessoa. Então logo que for já descobrir que o meu parceiro está me proibir de sair com a minha família, sair com meus amigos, fazer aquelas atividades que eu fazia antes, pode estar mesmo a desenvolver aquele problema ou talvez sofre de algum problema. Então é uma das coisas que pode nos fazer com que procuremos ajuda o mais rápido possível para podermos ultrapassar aquilo que são os problemas. Mas neste caso, nós buscamos ajuda para nós ou para a pessoa doente? Porque pode-se dar o caso de a pessoa doente não aceitar que ela está doente. Ela achar simplesmente que ela tem um sentimento que é bonito e que transcende os limites da normalidade e ele normalizar isto. Toda patologia ela tem algumas categorias. Temos a leve, temos a moderada e temos a grave. Quando a pessoa não reconhece que tem alguma ou padece de algum problema, pode estar num estágio grave, que precisa de uma ajuda mesmo imediata. E aí já não entra o psicólogo, podemos talvez começarmos com um psicofármaco, como forma de estabilizarmos o paciente para podermos, já entra o psicólogo para poder ajudar ou fazer com que ele aceite aquele problema. De fato, esse é um problema de ajudar a lidar com aquele sofrimento. Muitas das vezes o problema não assola apenas o doente, acaba assolando a pessoa mais próxima. Está lá, ela está a ver o sofrimento, aquilo acaba mesmo criando e pode ser um dos fatores com que aquela pessoa que está ligada ou que está mais próximo daquela pessoa que sofre, que padece daquela patologia, desenvolve certos problemas e outros certos distúrbios emocionais. Certo. Então estamos a dizer que se o meu parceiro estiver doente deste amor doentio, eu e ele devemos passar por um processo de cura. Com certeza. Eu, porque fui violentada durante a nossa relação, violentada se calhar não no sentido de agressão física, mas a agressão emocional. Sim, sim. Porque eu fui agredida emocionalmente, então eu e ele passamos por esse processo de cura. E a psicoterapia, ela, desta forma, ela faz com que, se for em grupo, neste caso eu falo do parceiro e a parceira, quando estão lá, faz com que o parceiro sinta aquela entrega da parceira, aquela ajuda. Ela vê aquilo quando está numa categoria leve. Ela vê e percebe que de facto a minha parceira está aqui para poder me ajudar. E não, porque de alguma forma aquilo pode vir a prejudicar. Imaginemos que a pessoa que padece do amor doentio acaba aceitando ajuda e a parceira naquele processo o abandona. A psicoterapia de uma forma não irá lhe ajudar, porque naquele processo de separação ele acaba desenvolvendo acaba desenvolvendo outros problemas. Assim. Doutor, na minha pesquisa, eu fui lendo aqui textos aleatórios e eu encontrei uma afirmação que diz que mulheres que amam demais atraem parceiros gerados. Eu queria saber se esta atração por homens gerados está associada à sua infância. Estamos a falar de mulheres que atraem, por exemplo, homens dependentes de álcool, de drogas, homens agressivos.
elas atraem aquele, ou elas atraem ou elas gostam daquele tipo de homem. Ela até pode estar a relacionar-se com alguém que ela no fundo sabe, entende que aquela pessoa é errada para ela. É uma pessoa que se calhar representa algum tipo de perigo para ela. Se calhar até as pessoas à sua volta já tenham alertado que, olha, o fulano com quem tu estás a andar não é um homem bom. Ele já tem um histórico de violência, já agrediu outras mulheres e mesmo assim ela insiste em estar naquele relacionamento com aquela pessoa. Será que é porque ela carrega algum transtorno de infância? Sim, isso tem em conta as experiências vividas no passado. Não estamos a falar de uma moça que cresceu num seio familiar em que a mãe ou o pai relacionou-se, estamos a falar de uma mãe em que tinha o poder ou relacionava-se com homens que praticamente mostravam um comportamento desajustado ou, digamos, um comportamento desviante. Então, a criança cresce naquilo, vê aquilo como se fosse algo normal, algo por seguir. Ela acaba fazendo aquilo, incorpora aquele comportamento como se fosse normal. E quando ela cresce, ela acaba reproduzindo aquilo como a única forma de se, como se fosse a única forma de relacionar-se. Ela puxa aqueles homens meio desajustados ou com um comportamento que a sociedade não aceita como a única solução, como se fosse as únicas pessoas que prestassem devido à sua infância, porque ela cresceu num meio ambiente ou num seio familiar em que aquilo era o padrão. Então ela acaba normalizando aquilo e posteriormente ela reproduz aquilo, ela vive aquilo, é o processo de identificação e modelagem. Ela identifica-se com aquele comportamento e posteriormente ela vive aquele comportamento. A conversa cá deste lado está muito boa. Eu estou a aprender bastante. Espero que o meu telespectador também esteja a aprender bastante. Mas por hora nós vamos a um breve intervalo. Voltamos dentro de instantes. Bem-vindo ao canal Vilanculo TV. Acompanhe notícias, entretenimento e desporto. O nosso objetivo é manter o telespectador informado de tudo o que acontece em Vilanculo e no nosso belo Moçambique. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube e Twitter. Não se esqueça de partilhar os nossos conteúdos para juntos crescermos. Liga-te à sua TV online. Tens uma marca, uma empresa ou um negócio e pretende vender com facilidade e maior abrangência? A Vilanculo TV tem a solução para si. Venha correndo às nossas instalações e aproveite o nosso espaço para publicidade, anúncios de interesse público, venda de serviços e programas independentes em espaço de antena, cobertura de eventos particulares e empresariais, tudo isso e muito mais ao preço que cabe ao seu bolso. E lembrar que os primeiros 5 ganham desconto. Venha ter conosco. De volta para a segunda e última parte desta conversa super interessante com o Dr. Avelino, o nosso psicólogo que vai ajudar-nos durante estas semanas a estudarmos sobre a nossa saúde emocional. Então, doutor, estávamos aqui a dizer que pessoas que amam demais vêm de famílias conturbadas, não sei o quê, e agora vem-me aqui uma questão. Se duas pessoas que vêm de famílias conturbadas começarem uma relação, estamos a dizer que são duas pessoas que amam demais, começarem uma relação, como é que isto vai funcionar? É um caso interessante. Eu acredito que as terceiras pessoas é que podem identificar o problema, porque estamos a falar que uma pessoa que ama demais, ela não consegue identificar aquilo que é o seu problema. Estamos a falar que uma pessoa que ama demais, ela é dependente, acaba não vivendo a sua vida, mas a dos outros. Imaginemos que as duas pessoas não vivam aquilo que é a sua vida. Um vive a vida do outro e assim em simultâneo. Acredito que as consequências da relação, durante a relação, né,
as pessoas vão perceber aquilo que são as dificuldades ou as consequências daquela relação e podem de alguma forma aproximar e querer ajudar. Mas será um trabalho porque são duas pessoas que de uma ou de outra forma se completam. Se completam de que jeito? São duas pessoas que têm o mesmo problema, agem talvez de uma forma idêntica. Então elas se completam. Quando chega um terceiro diz que então assim, isso machuca, o amor é assim, o vosso amor é aquilo. De uma ou de outra forma podem talvez haver aquilo que é ignorância. Podem ignorar e continuar com a sua vida. Mas durante o namoro, talvez uma ou outra pessoa pode acabar percebendo que isso que estou a viver não é felicidade, é sofrimento. Mas a terceira pessoa, ou pode ser um amigo, uma família, pode identificar aquilo que são os problemas daquele amor doentio e de uma ou de outra forma aproximar ao casal ou procurar uma ajuda profissional para poder ajudar aquele casal a ultrapassar aquilo que é o problema. Ok. Agora, e se uma pessoa ama demais a uma pessoa que não corresponde? Obviamente que toda relação com uma pessoa que ama demais não há correspondência da outra parte, certo? De fato. Então, se uma pessoa ama demais alguém que amou demais numa outra relação, porque existe isto também. Existe casos de pessoas, ok, que vão se relacionar com pessoas que amaram demais outra pessoa e vem aqui elas tentam um relacionamento que não dá muito certo. Um homem quando ama demais quando começa uma relação, uma pessoa que padece dessa patologia, o amor patológico, quando começa uma relação, ela tem aquilo de, nos primeiros dias, tentar criar mecanismos, formas de controlar a vida de outra pessoa. Vamos assim dizer, quando aquilo não dá certo, quando a outra pessoa não dá aquele espaço, ou seja, ela estabelece algumas regras, alguns padrões e que a pessoa que ama demais não consegue ultrapassar, vamos assim dizer, que a pessoa coloca algumas barreiras e a outra pessoa não consegue pular ou ultrapassar aquelas barreiras. Ela desenvolve certos comportamentos, vamos assim citar, temos alguns comportamentos como o isolamento. A pessoa não conseguiu alcançar aquilo que são os seus objetivos, que é o controle, o controle emocional da sua parceira ou do seu parceiro. Então acaba isolando-se porque já sabe que aí ela tem uma desconfiança que é para não conseguir, porque aquela pessoa relaciona-se com uma outra pessoa. Ele acaba tendo um ciúme excessivo e consequentemente ela tem um medo de ser abandonada. Ok. Então, e pessoas que amaram demais em relações passadas e tenham passado por um processo de cura, elas conseguem se manter em outros relacionamentos sem amar demais? Com certeza. Nós temos aquilo que são o processo o processo da cura. Ela não é só não tem um limite, ou seja, o processo leva um tempo. É com aquele tempo que a pessoa acaba identificando aquilo que eram os problemas que lhe assolavam. Então, aquela pessoa tem aquela capacidade de poder identificar quando ela entra num outro relacionamento e vem aquele comportamento padrão de uma relação abusiva, podemos assim dizer, ou que trazia sofrimento. Ela já acaba identificando aquele problema e já sabe no que vai dar. Então ela tem aquele que é um mecanismo de negação, ela pode recuar, ela sabe como aquilo irá terminar, ela já tem uma experiência daquilo. Ok, mas tudo bem. Quem passou por uma situação de amar demais, passou por um outro processo que é o de cura e já sabe como isto funciona, já sabe que não pode extrapolar
os limites do amor. Mas e quem nunca passou por isso, se calhar nunca tenha ouvido falar sobre isso, não sabe como uma pessoa assim se comporta, como é que deve ser tratada esta relação? Nós estamos a falar de um homem que teve a sua infância perturbada, mas de algum momento é que esses problemas muitas das vezes não surgem na adolescência, elas surgem na infância, apenas são desenvolvidas ou são mostradas à sociedade e na vida adulta. Nós estamos a falar de pessoas que tiveram de uma ou de outra forma uma infância abusiva ou uma infância podemos assim dizer, uma infância complicada. Ela já traz aquilo que é um traço de personalidade e que estamos a falar de um homem que cresceu numa família de pais abusivos. Então ela acaba desenvolvendo aquela personalidade na infância. Apenas ela reproduz aquele comportamento na vida adulta. Então nós estamos assim a dizer que aquela criança ou aquele homem que hoje apresenta aquele comportamento, ele já tinha aquilo na sua mente, ele de alguma forma teve aquilo que podemos chamar de desequilíbrio emocional. Ele já apresentava aqueles sintomas que logo no início da relação ele acaba levando aquele comportamento e vem mostrando já à sociedade ou à parceira aquilo que foram as experiências da vida da infância, que são aqueles comportamentos que a criança teve no seu desenvolvimento. Pode ser talvez que a criança tenha passado por uma violência, talvez podemos dizer violência física, assim como emocional. E dos pais, talvez os pais não têm aquela educação de exemplo, cresceu talvez num meio ambiente em que talvez, podemos assim dizer, nem cresceu com os pais, então sempre viveu daquelas formas que acabou mesmo criando uma imagem estamos a falar de um homem que cresceu num meio social em que os pais eram abusivos. Ele acaba fazendo um copy daquele comportamento, e só na vida adulta, quando ela começa a relacionar-se com outra pessoa, é que mostra aquele comportamento. Assim. Certo. Doutor, hoje em dia tem-se falado muito de relacionamentos tóxicos. Eu, em particular, sou muito leiga nisto porque não percebo o que é uma relação tóxica. Então, eu queria saber se existe alguma relação entre um relacionamento tóxico e uma pessoa que ama demais. Existe uma relação. Se formos a ver, são pessoas que apresentam mesmas características. Ou seja, uma pessoa e um amor tóxico é um amor sem felicidade, podemos assim dizer. E amor patológico também não tem felicidade. Um amor verdadeiro, ela é caracterizada pela felicidade. Podemos dizer que o amor tóxico e amor patológico, ela traz consequências desastrosas para a sociedade. Existe uma relação. O amor verdadeiro é caracterizado pela felicidade. E o amor tóxico e patológico é caracterizado pelas consequências negativas. Certo. Então eu gostava de... Nós já percebemos de onde é que nascem, de onde é que surgem as pessoas que amam demais. Surgem da sua infância porque viveram ou cresceram em famílias abusivas. Então, e as pessoas tóxicas terão passado pelo mesmo processo? Vêm elas de famílias problemáticas? Podemos assim dizer que pode ser um dos fatores que pode contribuir. Mas a diferença é que para um amor tóxico pode já ser influenciado por talvez desilusões amorosas. Estamos a falar de uma pessoa que tem antecedentes de relações que nunca dão certo.
Então ela já cria uma imagem negativa daquilo que é o amor, que a pessoa já não acredita no amor. E sempre que envolve-se com outra pessoa, o amor não dá certo, não cria aquilo que sai, que é a satisfação ou aquilo que deveria ser um amor verdadeiro. A pessoa já cria umas imagens de como irá começar e como irá terminar a relação. Então sempre não há aquela entrega da pessoa, aquele amor que já colocou aquilo que são aquilo que é a trajetória do amor. Então logo torna-se tosco, porque uma pessoa ama, a outra cria aquilo que é um mecanismo de negação, de esquiva. A pessoa esquiva, quando a outra aproxima, a outra esquiva, porque já sabe como é que irá terminar aquela relação. Então, nisto, quais são as características, como identificar uma pessoa tóxica? Uma das formas de identificar um amor tóxico é a falta de atenção. Enquanto o parceiro ou a parceira dá atenção, a outra pessoa não dá atenção. Neste caso, a pessoa tóxica. A pessoa tóxica é tóxica. Então, a pessoa tóxica não corresponde... Não corresponde àquilo que são os sentimentos da outra pessoa. Ok. Então, como é que seria um relacionamento de uma pessoa que ama demais e uma pessoa tóxica? Dando um exemplo desta situação que eu acabei de citar, vamos supor que estamos perante a um homem que padece que tem um amor patológico e de uma mulher que não corresponde àquilo que são os desejos da pessoa que sofre do amor patológico. Em algum momento, para aquele homem que sofre do amor patológico, pode acabar por chegar a essa conclusão que aquela pessoa pode ser tóxica para ele, porque uma das características do amor patológico é o controle da relação. Vamos supor que é um homem que quer ter o total controle, quer saber o que a outra parceira pensa, o que ela faz, que é uma forma de tentar puxar para poder controlar. Então, quando há aquela barreira da outra pessoa não ceder aquilo que são os desejos, as necessidades daquela pessoa que sofre da doença do amor patológico, pode ter essa percepção de que a outra pessoa não corresponde àquilo que são os meus desejos. Aquela pessoa que sofre daquela doença pode chamar aquela outra pessoa aquele sentimento que a parceira sente de amor tóxico, enquanto na verdade não. Certo. Doutor, nos outros países como Brasil, Estados Unidos e Califórnia, dentre outros por aí, existem grupos, anônimos ou não, de pessoas que sofrem desta patologia. E cá, para não dizer aqui no nosso país, aqui na nossa cidade, nós já temos este grupo de apoio a pessoas que sofrem desta patologia? Falando do nosso país, em concreto falar de Moçambique, talvez exista, mas cá na nossa cidade, cá no nosso distrito de Vilanculo, não existe esse grupo. Se calhar não há necessidade. Eu sou uma pessoa que ama demais e eu sinto a necessidade de ter um grupo de anônimos ou não, de pessoas que conversem sobre isso. Então, eu sinto essa necessidade. Será que o doutor também sente que há essa necessidade deste grupo? Porque se calhar, nós estávamos aqui a dizer que o processo de cura de pessoas que amam demais parte de sessões de terapia. E as sessões de terapia consistem em falar sobre o problema. Estou errada? Não. Falar sobre o problema, conversar sobre o problema, se calhar com pessoas que tenham passado por uma situação igual, não é? Então, se tivéssemos um grupo de apoio a pessoas que sofrem desta patologia, teríamos menos casos. De verdade, teríamos menos casos e há necessidade mesmo de se criar esse grupo como uma forma de poder cada um e colocar aquilo que é o seu problema para ser analisado. Nós chamamos de terapia em grupo.
e que ela envolve pessoas que sofrem do mesmo problema. Eles se identificam com problemas e, como forma de ajuda, nós colocamos eles em grupo e cada um expõe aquilo que coloca aquilo que é o seu problema para ser ouvida por uns e outros colocar aquilo que são as experiências, porque temos lá alguns que já conseguiram passar por aquele problema, conseguiram, então eles podem de alguma forma ajudar aquela pessoa que ainda não passou por aquele problema. Há necessidade, sim, de se criar um grupo, há necessidade de se criar um grupo como forma de poder ajudar essas pessoas, porque na verdade esse é um dos problemas que assolam muito o país. Há casos mesmo que de alguma forma passam despercebidas ou acabam mesmo tendo consequências desagradáveis, mas as pessoas não percebem por que aconteceu aquilo e por que a pessoa tomou aquela atitude. Porque muitas das vezes alguém que padece desse problema do amor patológico, quando ela não é correspondida, quando ela não tem quando ela não consegue alcançar aquilo que são os seus objetivos, aquilo que ele traçou, ou aquilo que ele espera daquela pessoa, ela acaba tomando certas atitudes, certos comportamentos e que a sociedade já depois ela não aceita, ou a sociedade condena. Doutor, estamos a dizer que uma pessoa que ama demais é um risco para ela mesma, para a pessoa que ama e para a sociedade? De fato, uma pessoa quando ama demais, estamos a falar do amor patológico, quando ela não é correspondida, temos aquilo que nas características nós acabamos proferindo que a pessoa tem um ciúme excessivo. Tendo o ciúme excessivo, uma das características, dos comportamentos que a pessoa acaba tendo lá é a violência física. Estamos a falar de um homem que lá tem uma parceira que não consegue tomar o controle e por via disso acaba mesmo acaba violando fisicamente aquela pessoa. É um risco para a sociedade. E por vezes, quando a pessoa que ama demais não consegue satisfazer aquilo que são os seus desejos, não consegue controlar aquilo que são as suas necessidades, ela acaba, por vezes, cometendo suicídio. E temos visto hoje em dia muitos casos de jovens que cometem suicídio porque não tiveram esta correspondência no amor. De fato, é um dos problemas que mais assolam o nosso país. E não falando só do suicídio, são pessoas que podem também cometer o homicídio. Estamos a falar de uma pessoa que não foi correspondida. Então, como forma de ultrapassar aquele problema ou de ser vista como homem na sociedade, acaba tirando a vida de outra pessoa. É realmente um caso que precisa de bastante ajuda. A conversa está muito boa, eu estou a aprender demais e espero que você do outro lado também esteja a aprender demais, porém o tempo já nos é super escasso. Então, doutor, considerações finais? Primeiro agradecer pela oportunidade, foi realmente um tema muito agradável. Foi uma troca de experiência, também pude deixar ficar aquilo que são as dificuldades ou que são os problemas que assolam o nosso país e agradecer pela oportunidade de cá estar. E para quem desejar uma sessão de terapia, como fazer para contactar? Acho que para sessões de terapia não precisa ser necessariamente um contato físico como esse que estamos a ter agora, mas pode-se fazer sessões de terapia, se calhar via telefônica. Por meio das tecnologias que nós temos ultimamente, nem precisa daquele contato. Por via eletrônica podemos assim para fazermos uma terapia que talvez de alguma forma possa ajudar o próximo. Então, de contato posso deixar um contato para que as pessoas entrem em contato e talvez de alguma forma poderemos ajudar as pessoas.
e que é o 86 50 83 807. Se calhar repetir mais uma vez para quem não tenha percebido. O contato é 86 50 83 87. Mas, doutor, nós precisamos realmente ter um grupo de anônimos para ajudar pessoas que estejam a passar por essa patologia. Eu acredito que seja importante. É muito importante, mas a pessoa é que na nossa sociedade o psicólogo ainda não é visto como uma necessidade. A nossa sociedade recusa, acham que o psicólogo é aquele que só ajuda um doente mental. O psicólogo é nosso amigo. E para quem estiver do outro lado e concordar comigo que realmente precisamos criar um grupo de autoajuda, pode contactar-me nas minhas redes sociais. Ou a maioria diz sim ou não. E se a maioria disser sim, podemos criar este grupo de autoajuda. O doutor está apto a ajudar-nos, né? Sim, com certeza. Com certeza. Então, este é o programa Mais Saúde. Mas antes de fechar, eu quero ler aqui um texto que pode encontrar muito facilmente nas minhas redes sociais. Quando amar significa sofrer, amamos demais. Amar não pode apelar para o sofrimento, afinal, a ideia do amor é a compartilha, isto é, dar e receber. Claramente que em muitos casos o que é dado não é recebido na mesma dimensão, o que não é correto. Mas infelizmente os que amam demais normalizam a relação em que apenas dão mais de si em relação ao outro. Quem ama demais tolera comportamentos abusivos por longo período de tempo, acreditando que com a paciência, o tempo e a sua dedicação poderá mudá-lo, mesmo ela vendo que não tem como mudar aquela pessoa. Quero apelar a estas pessoas que amam demais a buscar ajuda com quem tem a capacidade de realmente ajudar, porque por si só com a sua vontade de ajudar a pessoa que ama, não há de ser possível. Então, busque ajuda, o psicólogo é nosso amigo e nós cá deste lado também estamos aqui para dar um suporte naquilo que for da nossa alçada. Então, este é o programa Mais Saúde, nós ficamos por aqui e vemo-nos na semana que vem.